Boa tarde, quinto ano. Mais uma videoaula hoje de história, tá? Então, tem atividade no caderno e tem que ler o texto da página 75 do livro de vocês. Não tem atividade da página 75 no livro, mas vocês vão fazer as atividades do caderno, tá? Sobre independência do Brasil. Vamos voltar um pouquinho lá na nossa última aula sobre a vinda da família real para o Brasil, que aconteceu em 1808, porque Napoleão estava dominando a Europa, proibiu, né, teve o bloqueio continental, proibiu qualquer tipo de comércio com a Inglaterra. Como Portugal devia muito dinheiro à Inglaterra, eles não obedeceram essa ordem de Napoleão. Napoleão ameaçou invadir Portugal. Com medo disso, a família real veio para o Brasil, chegando aqui em 1808. Né? Ficaram aqui, se instalaram aqui, houve muitas melhorias no Brasil durante a estadia da família real, mas em 1821 a Dona Maria, que era mãe de Dom João, morreu em Portugal e Dom João foi para tomar o trono de Portugal. Deixou aqui Dom Pedro, que era filho dele, para governar o Brasil. Lembrando que durante a época que a família real ficou aqui, o Brasil deixou de ser colônia, passou a ser a categoria de Reino Unido de Portugal. Lembra? Houve a abertura dos portos, então o Brasil podia fazer comércio com outros países e não somente com Portugal, como era na época da colônia. Então, quando Dom João foi para Portugal, voltou para Portugal em 1821, ele deixou Dom Pedro aqui, né, governando em seu lugar. Chegou lá, quando Dom João estava no Brasil, Dona Maria morreu. Quem governou Portugal foram as cortes, foram políticos portugueses que estavam governando Portugal, esperando Dom João assumir o trono. Quando Dom João chegou lá, eles disseram, agora você tem que trazer o Dom Pedro de volta para Portugal e o Brasil vai voltar a ser colônia. Então, tudo aquilo que a gente tinha conquistado durante a estadia da família real aqui, eles queriam retirar. Então, querendo que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Então, o que era, lembram o que era ser colônia? Eles não podiam fazer comércio com nenhum outro país, só podiam comprar de Portugal, né? Tudo que eles achavam que era de propriedade de Portugal, então todas as riquezas encontradas no nosso país eram propriedade de Portugal. Então, eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Então, vocês têm que trazer Dom Pedro de volta para Portugal para o Brasil voltar a ser colônia de Portugal. Só que aqui no Brasil, muita gente não queria que Dom Pedro fosse embora, porque também não queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Então foi fundado o Partido Brasileiro, que ele reunia pessoas como José Bonifácio. Nós vamos falar só dele, porque ele vai ser bastante importante nesse processo de independência, tá? Mas existem aí outros nomes que vão aparecer menos, mas a gente vai falar mais do José Bonifácio. Então, o Dom Pedro, todos os brasileiros queriam que Dom Pedro ficasse. Você fica e a gente não quer voltar a ser colônia de Portugal, né? Então ele recebeu um abaixo-assinado. Abaixo-assinado, gente, é uma lista de assinaturas quando você quer pedir algo. Então, se eu sou a favor de algo, eu assino lá dizendo que eu sou a favor daquilo. Então ele recebeu um abaixo-assinado com várias assinaturas, pedindo para que ele ficasse no Brasil. Porque se ele fosse de volta a Portugal, o Brasil voltaria a ser colônia. E aí Dom Pedro falou o seguinte, então, eu vou ficar, né? Eu vou ficar no Brasil, depois deixo abaixo assinado. E ele até usou uma frase que era, como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então, porque o povo estava pedindo para ele ficar, fez o abaixo assinado, ele falou, já que é para o bem de todo mundo, eu vou ficar. Esse dia, que foi no dia 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido como o Dia do Fico. Então, fico porque Dom Pedro resolveu ficar no Brasil, certo? Bom, Dom Pedro formou um ministério chefiado por José Bonifácio. José Bonifácio ele foi bastante importante nesse processo porque ele tinha muita influência sobre Dom Pedro. Então, ele dava muitas ideias e Dom Pedro acatava essas ideias, certo? Então, a sua atuação no ministério de José Bonifácio foi marcada por vários decretos importantes. Quais foram esses decretos? Decreto é um documento que o governador escreve e assina com uma regra, uma
não chega a ser uma lei, mas com uma vontade dele que tem que ser cumprida. Então, esses decretos, os mais importantes, foram o quê? Os decretos de Lisboa não entrariam em vigor no Brasil sem o consentimento de Dom Pedro. Então, Portugal não podia mais falar, eu quero que vocês façam isso aí no Brasil. Ele só ia obedecer se Dom Pedro falasse, não, tudo bem, isso aí eu vou fazer. Caso contrário, Portugal não estava mais mandando no Brasil. Outro foi que ficou proibida a entrada de tropas portuguesas no Brasil, né? Porque eles queriam forçar Dom Pedro a voltar, então eles ameaçavam mandar tropas portuguesas para forçar Dom Pedro a voltar para Portugal e o Brasil voltar a ser colônia. Então ele fez esses 2 decretos, além de muitos outros, mas esses foram os mais importantes. José Bonifácio ficou conhecido como patriarca da independência, justamente por essa influência que ele tinha em Dom Pedro, né? Ele exercia sobre Dom Pedro, que facilitou muito o nosso processo de independência. Bom, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, que a gente já ouviu essa história várias vezes, Dom Pedro recebeu uma mensagem das cortes portuguesas, obrigando a voltar para Portugal, dizendo que se ele não voltasse, eles mandariam tropas para forçá-lo a voltar a Portugal. E aí Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, diz que eles não voltariam e que assim foi ali, naquele momento, após receber essa carta, que ele proclamou a independência do nosso país. Então, brasileiros, as cortes de Lisboa querem escravizar-nos. De hoje em diante, nossas relações estão quebradas entre Brasil e Portugal. Nenhum laço nos une mais. Estamos separados de Portugal. Independência ou morte, que é aí a frase mais famosa do dia da proclamação da independência. Então foi assim, né, que o Brasil se tornou independente de Portugal. Então, repare que esse processo começou lá na vinda da família real portuguesa para o Brasil. Quando eles se instalaram aqui, eles fizeram várias melhorias, abriram os portos, né, levaram o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal, e ali começou então, os brasileiros começaram a ver uma chance de se livrar de Portugal como dono da nossa terra. Quando Dom Pedro ficou aqui, com a ida de Dom João VI, que era pai dele, para Portugal, os brasileiros começaram a ver então a ficar perto da independência. E foi assim que nosso país ficou independente de Portugal. Não houve uma guerra, não houve nada, né? Houve sim, aqui no livro não traz, mas houve um pagamento em dinheiro para Portugal para aceitar essa independência, tá? Mas não houve guerra nenhuma. Então, dei uma lidinha no texto da página 75, no caderno tem um textinho também e façam os exercícios, certo? Então, até a próxima aula.